Então, gente, a aula de hoje é a aula 9, tá? Vou colocar aqui para vocês. É a aula 9 de biologia, tá? Eu mandei para vocês no grupo a aula. E ela vai falar, então, sobre alguns problemas ocasionados por aqueles ciclos biogeoquímicos que a gente tinha falado na última aula. Lembra? Não só problemas, assim, a gente não pode pensar que o ciclo seja algo ruim, tá? Então, tipo, o ciclo da água não é algo ruim, tá? O ciclo do carbono não é algo ruim. Porém, na hora do ciclo, por conta da ação do homem, pode ter alguns problemas. Lembrando, gente, que tudo isso que eu vou mostrar para vocês agora é tudo causado pelo ser humano, tá? Então, a culpa vai ser do homem? Sim, a culpa vai ser do homem, tá? Disso daqui. Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês vai ser sobre a chuva ácida, tá? O que vai ser a chuva ácida? Vai ser um momento onde a chuva, o pH dela vai estar ácido, tá? Lembra que eu tinha mostrado para vocês no finalzinho da aula de bases? Pegando na parte de química lá agora, gente. Deixa eu pegar aqui só para lembrar vocês, tá? Como que era medido os pHs? Ó, peguei aqui só para mostrar para vocês, tá? Ó. Vocês lembram dos pHs, como que eram medidos? Certo? Que a gente tinha o quê? Normalmente a gente mede pH do 0 até o 14, certo? Sendo de 0 até 6,5, vamos colocar 6,9, depende da pessoa, o que ela considera. A gente considera que isso aqui é um pH ácido, certo? 7 vai ser um pH neutro. E de 7,5, 7,1 até o 14 vai ser um pH básico, certo? O que acontece? A água é um dos elementos que normalmente a gente considera neutro, o pH dela é neutro, tá? Não, ou seja, não faz mal também pra gente, certo? Então ela sempre vai ser aqui, ó, considerada um pH neutro. Então tá em aproximadamente 7. É isso que toda água deveria ser, tá? O que acontece? Quando a gente fala de chuva ácida, nós estamos falando então de uma água aqui, certo? Da chuva mesmo, onde de um pH 7, ela foi parar para um pH ácido, tá? Ácido no sentido, então, menor, vamos colocar aí, de 6,5, mas na verdade eles consideram mais ácido se for menor de 5,5, tá? Ou seja, teria que ser 5,5 aqui até para cá. Isso daqui vai ser considerado um pH ácido da chuva ácida, tá, gente? Então, o que acontece? Igual eu vi o Andrei colocando assim, eu nunca vi ninguém ser derretido pela chuva ácida. Realmente, ninguém vai ser derretido. Existe, apesar que, não sei se vocês viram, mas existe uma série da Netflix que é chamada The Rain, que é uma série, eu acho que norueguesa, se eu não me engano, ou dinamarquesa. Não lembro, de algum desses lugares. O que acontece? Eles mostram que a chuva seria uma chuva seria tóxica, entendeu? Então as pessoas não podem se molhar, né? Porque senão elas morrem, tá? Então é uma coisa muito legal. E aí eles contam, é como se tivesse como se fosse uma chuva ácida, mas essa chuva ácida matou quase todas as pessoas da Terra, entendeu? Ela veio do nada e quem estava desprotegido acabou morrendo. O que eles falam é que essa chuva, na série, tá, gente? Não é uma chuva ácida. Que essa chuva, na verdade, não é que ela seja só ácida, mas ela carrega uma doença, tá? Que faz a pessoa ficar louca e se matar. Sério, gente, assistem a série, é muito boa. Viu? O Andrei concordou comigo ali, ó. Mas o que acontece com a chuva ácida, tá? Eu tô achando muito que não tá dando foco nisso daqui. Calma aí, ó. O que acontece, então, com a chuva ácida, tá?
Por que que eu falei que todas essas coisas vão ser causadas pelos seres humanos? E realmente vai ser tudo causado pelo ser humano, tá? Eu vou mostrar para vocês. Chuva, o ciclo da chuva, lembra que é o ciclo, da verdade, da água, é algo natural, que acontece sozinho, sem a ajuda do ser humano, tá? Porém, o que que acontece? A chuva ácida seria uma alteração no ciclo da água, tá? No que sentido? Quando o ser humano está aqui com indústrias que libera gases tóxicos, certo? Ou quando eles queimam floresta, vamos pensar no desmatamento, eles liberam também gases nocivos. Carro, escapamento de carro, libera gás nocivo, certo? Tudo isso, essa quantidade de gás nocivo vai parar aqui na atmosfera, vai parar em contato com as nuvens. O que que acontece? Esses gases, eles vão reagir com a água. Então, tudo isso daqui vai reagir com a água que está presente aqui nas nuvens, tá? Com as gotas de água, com o gás, né, formado pela água. Então, o que que acontece? No que eles reagem, eles vão formar novos compostos químicos. Olha só os compostos químicos. Ácido sulfúrico, tá? Ácido. Nossa, gente, acho que deu um pau aqui no meu áudio, calma aí. Não sei se vocês escutaram. Ácido nítrico, ácido sulfúrico, tá? Todos esses daqui são ácidos que são corrosivos. Vocês lembram que a gente estava falando? Também existe, só para lembrar, tá? A força dos ácidos, certo? Ácidos fortes, lembra? Ó, ácido sulfúrico é considerado um ácido forte, tá? Então, o que que a gente vai ter? Esses ácidos aqui, eles são fortes, mas lembra que eu falei pra vocês que não é forte, que tipo, meu Deus do céu, vai cair o seu braço, tá? Igual o Andrei falou, nunca vi ninguém morrer por causa da chuva. Verdade, ninguém vai morrer por conta da chuva ácida. Mas o que acontece? A água, ao invés dela ter um pH, então, 7, tá? Que seria um pH neutro, que não causa nenhum prejuízo na natureza, ela vai ter um pH ácido na hora que ela cai. Porque o quê? Os gases que a gente liberou aqui na atmosfera reagiram com a água e criaram novas substâncias, tá? Que são ácidos. Esses ácidos, na hora que eles caem em formato de chuva, né? Com a chuva, na verdade, no que ele cai, ele acaba prejudicando tudo que tiver no caminho. No que sentido que ele prejudica? Causa acidificação do solo. O que que é isso? Deixar o solo, a terra, ácida. Isso prejudica no plantio de diversas coisas, tá? Inclusive na morte de alguns animais que ficam ali no solo, tá? Que ajudam o solo a ter um pouquinho mais de... como que eu falo? Mais nutrientes, tá? Gente, vocês estão conseguindo me escutar? Tinha dado um pequeno probleminha antes. Ah, tá. Só pra saber, porque antes tinha dado um probleminha e eu queria saber se vocês estão escutando agora. Então, ó, a acidificação do solo é deixar o solo ácido, tá? Então, isso vai acontecer o quê? Causar problemas em plantações, tá? Morte de plantações. Contamina água, tá? O que que acontece com isso? Pode matar seres vivos que estão presentes aqui na água. Perda da biodiversidade. Gente, planta não vai gostar de cair ácido em cima dela. Pode matar. Como animais pequenos também pode matar, tá? Causa doenças respiratórias. No que sentido? Tudo isso daqui a gente pode colocar também no meio como se fosse poluição, tá? Então, imagina só, quantos de vocês aí têm problemas causados pela poluição? Ou esses tempos que não estava chovendo, por exemplo, você acordar com o nariz trancado, você acordar com espirrando, tossindo, tá? Tudo isso são causados por doenças respiratórias que também vêm aqui da chuva ácida, tá? Por causa da poluição. E também a gente tem destruição de monumentos e obras. Por quê? A chuva ácida, ela é corrosiva, tá? Apesar de você falar assim, meu Deus, nunca vi ninguém derretendo,
ela não vai causar, tipo, meu Deus, caiu a chuva em cima de você, você vai perder o braço, assim, ó, começar a cair. Só que ela causa coceira. Se a pessoa estiver tipo, desprotegida na hora que cair essa chuva, por conta da chuva ácida, ela fica... E essa água entrar em contato com a pele causa irritação, tá? A pessoa vai ficar toda vermelha por conta disso. Se tiver ferro de construção ou carro, por exemplo, essa chuva ácida vai corroer esse ferro, tá, gente? Porque vai reagir. Então, existe vários problemas causados em danos de estruturas por conta também da chuva ácida. Ela é muito, muito problemática. E ela é causada por quê? Porque nós, seres humanos, liberamos gases a mais na atmosfera. Aí que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá, gente? Esses gases, eles estão presentes na atmosfera normalmente, tá? Por quê? Lembra que, gente, CO2 a gente libera quando, por exemplo, os animais respiram também. Não tem problema, tá? Qual que vai ser o problema? Que isso daqui tudo é formado por um equilíbrio, certo? Imagina só que o ser humano desequilibrou o ciclo, tá? Então ele liberou quantidades a mais desses gases, o que vai fazer com que tenha essa reação e provoque a chuva ácida, tá? Então, esses gases estão presentes na atmosfera normalmente. O problema é que o ser humano liberou uma quantidade alarmante, uma quantidade enorme, significativa desses gases, que fez com que eles reagissem com a água e causassem a chuva ácida, tá? Então, o problema da chuva ácida é que ser humano, através da atividade industrial, através de queimadas, através de carro, tudo isso, liberou muito mais gases do que, por exemplo, a atmosfera ou consegue lidar, tá? Então, quanto mais gases desses tóxicos você libera, mais vai acabar reagindo e mais forte vai ser essa chuva ácida, tá? Normalmente, a chuva ácida ela acontece em grandes centros, por exemplo, São Paulo, tá? Você dificilmente vai ver falar de chuva ácida aqui em Limeira, por exemplo. Porque apesar da gente ter indústria, todas essas coisas, a gente ainda não libera tantos gases assim e não tem tantas indústrias comparadas tipo, com a região metropolitana de São Paulo. Tá? Então, e não é sempre que acontece também, tá, gente? Existe, assim, vai acumulando, aí chega uma hora que tudo isso aqui reage, não aguenta, e na hora que desce como chuva ácida. Então não é que toda vez que chove em São Paulo, meu Deus do céu, é sempre chuva ácida. Não é assim, tá? Isso daqui vai questão de acumulando. Vai acumulando, e chega uma hora que desce essa chuva ácida. Porém, lembra que tudo aí é efeito do ser humano, né? Porque nós liberamos muito mais desses gases do que a atmosfera, do que a Terra pode suportar, tá? Então é um desequilíbrio causado por nós. Lindo, né? Dúvida dessas coisas? Nath, eu respondi o que você estava com dúvida da semana passada? Me fala. Tá? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês hoje. Inversão térmica, tá? Isso daqui a gente consegue ver, tá? A gente consegue ver muito bem essa parte da inversão térmica aqui em Limeira também. Porém, isso daqui é muito mais presente em grandes cidades novamente. Por exemplo, São Paulo, acho que até Campinas você consegue ver isso daqui já, tá? Por exemplo, a gente vê, mas a gente não, aqui em Limeira, só que a gente não sente tanto. Eu vou explicar para vocês por quê. O que vai ser inversão térmica? Vai ser a invertida na quantidade, no ar que vai estar circulando aqui na atmosfera, tá? Então, a inversão térmica vai ser isso, vai ser uma inversão na temperatura, beleza? O que acontece normalmente? Vamos pensar aqui. Lembra, primeira coisa, vamos lembrar da geladeira que a gente tem em casa, tá? Se for da geladeira comum, que eu falo, comum naquele sentido que o refrigerador fica em cima, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Imagina que vocês têm geladeirinha lá na casa de vocês, certo? O congelador, mesmo que ela seja de 2 portas, tá, gente? O congelador normalmente sempre vai estar na onde? Na parte de cima.
certo? Por que isso? Aqui vai estar o ar frio, não é? Tanto é que tipo, as coisas aqui congelam e aqui não. Então, o congelador é onde você tem o ar frio. E aqui embaixo, na geladeira, é onde você tem... Geladeira, nossa, ficou meu rabisco aqui. Aqui é onde você tem o... Deixa eu colocar para cá. O ar quente. Certo? Então, aqui em cima, no congelador, a gente vai ter o ar frio. E aqui embaixo, na geladeira, a gente vai ter o ar quente. Isso, não apaguei nada. Aí. O que acontece, então? O ar frio, ele é muito mais pesado do que o ar quente, tá? Esse aqui ele é mais leve. Então, o ar frio vai ser mais pesado do que o ar quente. O que acontece com isso? Pelo ar frio ser pesado, ele vai para baixo. E no que ele vai para baixo, ele empurra o ar quente para cima, tá? O que acontece? Porém, na hora que o ar quente chega aqui em cima, ele vai ser esfriado de novo. E nisso que ele vai ser esfriado, ele desce. O ar frio que estava aqui embaixo, chegou uma hora que ele ficou ficou quente, porque ele não tem um sistema de refrigeração nele aqui embaixo. Aí ele sobe de novo. Isso causa um ciclo, tá, gente? Então, por que a geladeira funciona? Porque sempre vai ter uma rotação de ar frio com ar quente, tá? Por isso que a geladeira fica geladinha. Porém, ela não fica totalmente, ela não fica inteira congelando, tá? Por isso que a gente até separa aqui as portinhas. Mas o que acontece? O intuito da geladeira é conservar o alimento, então ela é mais gelada, tá? Então, o que ela faz? O frio fica aqui em cima e o ar quente vai ficar aqui embaixo, tá? Porque no que ele veio para baixo, ele esquentou. Não tenho... Pensa que a maquininha de deixar a geladeira gelada tá aqui em cima, tá? Então, o que acontece? No que ela fez o ar aqui em cima ficar frio, ele fica pesado, desce. No que ele desce, ele empurra o ar quente para cima, tá? E no que o ar quente chega aqui, ele fica pesado, ele fica frio, né? Pesado, desce. O ar que estava frio ficou quente, subiu. E aí fica nesse ciclo aqui, tá? Com a nossa temperatura, funciona do mesmo jeito, tá? O ar que está aqui embaixo, ele está quente por conta de toda a atividade humana também, tá, gente? A gente pensa, ó, é carro, é pessoas falando, a indústria funcionando, certo? Tudo isso libera radiação, libera calor também. Então, essa região aqui embaixo está mais quente. Quanto mais no alto vocês sobem, vocês já perceberam isso, mais frio fica, certo? Então, o ar aqui em cima está frio. O que acontece? Com o passar do dia, o que vai acontecer? O ar aqui de cima vai acabar descendo e o ar que estava quente aqui embaixo vai acabar subindo. Isso você cria uma corrente, tá, de ar. O ar circula, faz com que circule também qualquer tipo de poluição que tiver aqui no meio do caminho, tá? Isso, então, vai ser o quê? O normal, tá? Então, a gente vai ter o ar frio descendo, o ar quente subindo. E vai continuar isso daqui. Então, isso permite que o ar se renove e que a poluição que tivesse aqui nessa região fosse embora, tá? O que acontece com a inversão térmica? Uma parte do ar frio, que era para estar só na parte de cima, ele se acumula aqui embaixo. E ele não consegue subir. Por quê? Por conta da quantidade enorme de poluentes que tem aqui. Tá? Então, é como se os poluentes que a gente tem liberados de carro, de indústria, essas coisas, grudassem nesse ar frio e não deixasse ele circular, tá? Então, ele criou uma camada aqui de poluição junto com o ar frio. E aqui em cima é onde que fica a corrente. Porém, essa corrente aqui não vai renovar o ar daqui de baixo, que está presente na cidade, tá? Então, qual que é o problema da inversão térmica?
o ar não circula. Então, os poluentes que são liberados mesmo pelo homem vai ficar preso aqui embaixo, tá? E no que ele fica preso, a gente vai ter sérios problemas de doenças respiratórias, tá? Tudo consequente da poluição, a gente vai ver. Então, qual que vai ser o problema então, da inversão térmica? A gente não consegue circular o ar. Então, a gente não vai ter essa parte, tipo, por exemplo, você tem o ar frio descendo, o ar quente subindo, o ar frio descendo, o ar quente subindo. Por quê? Esses poluentes aqui criaram uma barreira e não deixam isso aqui circular. Por exemplo, se vocês forem para São Paulo, vocês vão perceber o quê? Que lá a temperatura é menor do que aqui no interior, por exemplo. Por quê? Por conta dessa inversão térmica, tá? Isso daqui não vai ser algo raro lá na capital, tá? Isso vai ser algo comum. Infelizmente, para lá é algo comum, tá? Por que eu falei para vocês que aqui em Limeira a gente consegue ver? Se vocês olhar para o horizonte, vocês olham e você fala assim, nossa, que lindo, tá tudo azul. Mentira, tá? Se vocês olharem para o horizonte, vocês conseguem ver, por exemplo, em Limeira aqui assim, ó, tem os prédiozinhos, as casinhas, blá, blá. Aí aqui você acha que é tudo céu, coisa mais linda. Mas se vocês olharem, existe uma camada aqui embaixo, bem perto da gente, que é cinza, tá? Se vocês olharem e conseguirem perceber isso, tá? Não é uma camada cinza muito forte, tá? Mas existe essa camadinha cinza aqui e depois você vai ver o azul bonito do céu, tá? O que acontece? Essa camada cinza aqui é poluição, gente. Nada mais é do que a poluição. A poluição, ela não consegue subir, ela não consegue fazer todo esse processo aqui, ó, de fazer o ar, ela não circula, tá? Porque ela é pesada. Porém, quanto mais poluição você tem, aí mais que ela vai deixar o ar frio aqui embaixo e não vai deixar esse ar circular. Então, quanto mais poluição, mais problemas você vai ter de doenças respiratórias. E quanto mais poluição, pelo ar não circular, você libera mais poluição, você vai ter mais poluição e vai ficar aqui, ó, criando meio que uma bomba relógio aqui de poluição, tá? Que no final ela não vai explodir, ela só vai prejudicar todo mundo que tá vivendo aqui. Então, isso é inversão térmica, quando você não consegue ter uma circulação de ar, diferente do normal, tá? Que seria como se fosse a geladeira, então, onde você tem essa circulação, beleza? Então, isso é muito mais visível em São Paulo do que, por exemplo, aqui em Limeira. Porém, se você olhar no horizonte aqui de Limeira, você consegue reparar nessa camada de poluição aqui, tá? Qualquer coisa eu vou tirar uma foto para vocês, depois eu mostro para vocês. Dá clarinho aqui, ó. Eu mando no grupo para vocês terem uma ideia. Dá muito, muito bem para ver. Não sei se vocês já perceberam isso, mas a gente consegue ver essa poluição aqui nessa nossa cidade, tá? Gente, dúvidas de inversão térmica? Ficou tranquilo? Não sei se vocês já tinham escutado falar disso, né? Agora, gente, eu vou falar para vocês de camada de ozônio. Certo? O que é a bendita da camada de ozônio? Olha a nossa terra linda aqui, ó. Para vocês que eu pintei lindamente aqui, ó. Esse pontilhado aqui eu quis mostrar como se fosse a camada de ozônio. O que vai ser essa camada de ozônio? Lembra que ela vai ser dividida em 7 pedaços ainda, se eu não me engano, né? Você tem a estratosfera, a troposfera e vai indo. Não é interessante a gente saber disso agora, tá? O que eu quero falar para vocês? Então, essa camada de ozônio ela é composta por vários pedaços, tranquilo. E aqui a gente vai ter o quê? Na verdade, a gente vai ter onde que ficam, por exemplo, alguns avião fica aqui. Aqui em cima vai ser formado a aurora boreal. Aqui em cima você vai ter a presença de satélites e por aí vai. Quanto mais para cima a gente for, mais gelado fica, certo? E também, quanto mais para cima a gente for, mais difícil fica para respirar, certo? Porque a concentração de moléculas de oxigênio, elas estão muito mais aqui, ó, perto da Terra do que longe dela, tá? Porém, a camada de ozônio, ela vai ser composta por quê? Então,
O ar que a gente respira é composto de nitrogênio, oxigênio, carbono, hidrogênio e por aí vai, gente. É composto de muita coisa, tá? Então, só por isso que eu coloquei esses 3 pontinhos, porque é composto de muita coisa. Porém, o que vai ser a camada de ozônio? Ela vai ser um pedaço, pensa só, um pedaço aqui, risquei bem longe, onde todos os gases que formam a nossa Terra estão presentes, tá? Então, a camada de ozônio é formada por diversos gases. O que acontece? É algo natural que permite a gente sobreviver, porque essa camada de ozônio ela vai permitir manter a Terra quente, tá? Por que a gente tem uma temperatura agradável? Por conta da camada de ozônio, certo? Porque a gente consegue respirar com camada de ozônio. Então, tudo isso por conta da camada de ozônio. O que acontece? Então, ela é algo totalmente natural que serve aqui para nossa sobrevivência, tá? O que acontece? Chegou uma época, não sei se vocês, certeza que acho que vocês não pegaram isso daqui, que começou os grandes vilões dos aerosóis, tá? Sabe, desodorante, aerosol, SBP, aquele de matar inseto lá, tudo isso virou tipo, os piores vilões que existiam na face da Terra. Por quê? Eles usavam um gás que a gente vai chamar, que a gente chama de CFC, tá? É a sigla do gás porque ele tem um nome grandão, tá? Eles usavam esse gás CFC para comprimir, para fazer meio que o ar comprimido que é usado dentro desses sprays, tá? Depois de muitos e muitos e muitos anos, tá, gente? Muitos mesmo, porque esse gás é usado desde a época da Revolução Industrial, tá? O que se descobriu? Que esse gás faz com que a gente diminua a camada de ozônio. Não é que o gás forme... A gente tem uma mania errada de falar que o gás não tem buracos na camada de ozônio, tá, gente? O que acontece é que a gente deixa a camada mais fina, tá? Então, não é que de repente, do nada, aqui vai ter uma parte aqui que tá faltando da camada, tipo, fez um buraco, foi, opa, olha só, buraco livre aqui, assim, ó, vai fugir tudo por aqui. Não. Imagina só que, na verdade, a camada ela é mais grossa, tá? É isso que eu tava querendo fazer aquela hora lá, que eu risquei bem longe o negócio. Imagina que a camada aqui de ozônio é grossa, tá? Porém, em alguns pedaços, o que acontece? Essa camada ficou fina, tá? Então, ela ficou fina e depois ela volta a ficar grossa, tá? É assim que acontece. Então, qual foi o problema maior desses CFCs? Eles se ligavam ao ozônio presente na atmosfera. Gente, ozônio é O3, tá? Eles se ligavam ao ozônio e deixava essa camada mais fina, tá? Como se essa camada perdesse a espessura dela. Beleza? Então, o que isso fez? Deixou a Terra mais vulnerável contra os raios UVB e UVA que vem do Sol, tá? Esses dois tipos de raios são aqueles raios que vêm do Sol. Um é mais curto, outro mais comprido, tá? Tipo, é como se um fosse mais forte, outro mais fraco. E eles vêm do Sol aqui em direção à Terra, tá? Porém, imagina que com a camada mais fina, a camada ela tinha uma ideia do quê? De alguns raios que vêm do Sol, batia aqui e ia embora para o espaço. Então, eles não entravam, tá? Com a camada mais fina, ficou mais fácil de mais raios entrarem. Então, eles causam mais problemas aqui na Terra. Beleza? Então, esse foi o grande problema do CFC. Tanto é que se vocês olharem qualquer desodorante hoje em dia ou spray, eles vão ter esse símbolo, tá? Por conta para avisar que eles não usam mais esse produto para comprimir o gás ali dentro, então não vai causar problemas na atmosfera. Lembrando, a gente fala buraco na camada de ozônio, mas não é buraco, é a camada que fica mais fina, tá? Só para vocês lembrarem. Com isso da camada de ozônio, a gente chega num dos maiores problemas que a gente está tendo hoje em dia, que é o efeito estufa.
tá? Lembrando, efeito estufa, gente, ele é natural, tá? Ele é totalmente natural. A gente não pode pensar no efeito estufa como algo ruim, tá? Ele não é ruim, meu Deus do céu. Efeito estufa, ele é bom. Por quê? É o efeito estufa que vai manter a nossa Terra, a temperatura da Terra, tá? Ó, então ele mantém a temperatura da Terra. Então ele vai permitir que tenha vida aqui na Terra, porque aqui tá quentinho, tá? Então o efeito estufa é algo natural e ele mantém a temperatura aqui da Terra. Como que ele funciona? Lembra que eu falei dos raios solares? Tá? Eles vêm, então, saem do Sol, viajam todo ali, ó, o espaço até chegar aqui na Terra. O que que acontece? Alguns desses raios, por exemplo, esses dois aqui, ó, eles batem na nossa camada de ozônio e vão embora, é disperso. Outros batem aqui na Terra agora, só que são refletidos de volta para o espaço, tá? E alguns eles batem na Terra e ficam. São esses raios que batem aqui na Terra e ficam que vão deixar a nossa Terra quentinha, tá? Que vai permitir que a nossa Terra tenha uma temperatura legal. O que que acontece? Isso que eu falo que é o natural. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, da camada de ozônio, do CFC, dos buracos na camada de ozônio, certo? Imagina que aqui, então, você vai ter uma grande região onde a camada está bem mais fina, tá? Que não está grossa. Então, o que que acontece? Esses raios aqui que bateram na camada de ozônio e foram dispersos, foram embora, não vai acontecer isso com eles. Eles vão fazer o quê? Eles vão entrar. Então, a gente vai ter mais raios UVB, UVA, então mais raios solares que vão entrar dentro da Terra, tá? E no que eles entram aqui dentro da Terra, eles causam um aumento na temperatura, tá? No que eles causam um aumento na temperatura, a gente vai ter diversas consequências causadas por isso. Se a gente aumentou a temperatura da Terra, vai aumentar a temperatura aqui dos oceanos. O que que acontece? Você pode ter o quê? Derretimento das calotas polares, tá? Olha que lindo, gente. Fiz meu polo norte aqui de verde. Imagina o polo norte aqui, tá? Ó, o polo norte. Lá vai ser composto do quê? Papai Noel? Não. Certo? Você vai ter o que aqui no polo norte? Calotas polares, certo? Aquelas rochas enormes de gelo. O que que acontece? Quando você aumenta a temperatura dos oceanos, você aumenta a temperatura no geral. E isso vai fazer esse gelo derreter, tá? Vocês já viram, já deve ter visto imagens disso, daqueles blocos de gelo enorme caindo, tá? Se desprendendo e caindo. Então, o que que acontece? No que esses pedaços de gelo caem, lembrando, gente, que a água que tem esse gelo aqui presente no Polo Norte é água doce, tá? Então, é água que a gente consegue beber. Porém, essa água está se misturando com a água salgada aqui do mar. A água do mar vai fazer o quê? Ela vai ficar um pouquinho menos salgada. Então, ela vai alterar o pH e vai alterar também a salinidade, tá? Ou seja, vai mexer com a quantidade de sal que tem nela. Isso, gente, mexer com o sal que tem na água causa um desequilíbrio enorme, principalmente para os recifes de corais, tá? Aqueles recifes que a gente vê todos coloridos, as coisas mais lindas do mundo, eles precisam, isso que eu tô falando no parte do oceano, tá, gente? Eles precisam de uma quantidade de sal para ser daquele jeito. Com as calotas polares aqui derretendo e mudando a quantidade de sal que existe aqui no oceano, em geral, esses recifes de corais, eles estão perdendo a coloração dele, tá? Eu acho que vocês já devem ter visto disso. Então, que a gente tem uma grande barreira de corais lá na Austrália, né? E ela é enorme mesmo, gente, a coisa mais linda. Porém, ela era toda colorida e agora ela está ficando esbranquiçada, tá? Por quê? Porque estão mudando a quantidade de sal que existe aqui no oceano. Então, a gente está perdendo. E o que que acontece quando a gente fala que o coral ficou branco? Não é porque ele ficou branco porque ele decidiu mudar de cor, tá, gente? Ele morreu,
tá? Se ele tá branco é porque ele morreu. Então, nós estamos matando os corais. E o que vai ser coral? Gente, coral é composto de água viva, é composto de esponja do mar, tá? E muitos animais, tipo peixes, crustáceos, qualquer outros, eles se escondem nesses lugares. E servem também de alimento para eles. Então, nós estamos matando uma grande biodiversidade, tá? Por conta de um efeito errado aqui no efeito estufa, tá? Por causa de um aumento de temperatura na Terra. Outra coisa, se você está derretendo as calotas polares, você também vai aumentar o nível do mar. Se você aumenta o nível do mar, essas regiões costeiras aqui já era, tá, gente? Porque o mar vai invadir. Então, pensa só, já era Santos, Praia Grande, Ubatuba, esquece, tá? Isso tudo ia ser tomado pelo mar. Rio de Janeiro também, isso tudo ia acabar porque ia estar sendo tomado pelo mar. Inclusive, alguns aqui, ó, por exemplo, na Holanda, Luxemburgo, que são considerados Países Baixos, iam sumir esses lugares, tá, gente? Porque o mar ia invadir tudo, tá? Então, isso é um grande problema também. Então, só para lembrar, ó, que isso daqui, então, o efeito estufa, ele é natural. Porém, o homem está potencializando o efeito dele, tá? No que sentido? Deixou a camada de ozônio mais fina. Com isso, entrou mais raios solares, que aumentou a temperatura da Terra, tá? Aumentando a temperatura, a gente vai ter esses vários e vários problemas que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, isso é muito grave e muito preocupante, tá? O que mais acontece? Na apostila de vocês tem mais duas coisas, tá? Só vou colocar aqui para vocês verem. Uma vai ser o desmatamento. Eu acho que isso aqui é um tema muito atual, que a gente não precisa nem pensar muito, né? O que vai ser o desmatamento? A grande queima da parte de floresta que nós temos aqui no mundo. Olha o que a gente está vivendo hoje em dia, gente. O nosso Pantanal está em chamas, tá? E o que acontece com o desmatamento? Você perde vida, você perde biodiversidade, tá? Você enfraquece o solo, você mata os animais e destrói toda a fauna e a flora daquela região, tá? Você deixa a terra pobre. Sem contar que se você está perdendo árvore, então você está perdendo uma também das grandes responsáveis por fazer o ciclo do carbono e do oxigênio, né? Então, perigoso isso. Quanto mais carbono vai ficar preso aqui na atmosfera, ó, efeito estufa, chuva ácida, tudo isso aumenta, tá? Super problemático. Você viu que uma coisa sempre está ligada com a outra. O outro processo vai chamar eutrofização, tá? Que vocês têm aí na apostila, que eu não ia conseguir desenhar isso, gente. E o que é eutrofização? Deixar os lagos poluídos e sujos, tá? Eu vou tentar mostrar a foto aqui para vocês. Um lago com eutrofização. Eu não sei se vai dar muito certo para ver. É isso daqui, gente. Opa. Ó, se vocês colocarem no Google eutrofização, vai aparecer tudo isso para vocês, tá? Aí vocês vão falar assim, nossa, isso daqui é terra? Né? Tipo, ai, olha que lindo. Aqui vai estar a terra e aqui vai estar o lago. Não, gente. Isso tudo aqui é o lago, tá? Ó, esse pedaço também. O que acontece? Porém, a água tá verde. Por que a água, a bendita da água tá verde? Porque você liberou tanto esgoto nesse lago que aumentou a quantidade de alga que existia aqui, tá? A alga, ela vai acabar se alimentando do material orgânico que tem no esgoto, tá? Então, o que acontece? Essas algas verdes, elas indicam poluição, tá, gente? Então, toda vez que vocês verem um lago com isso daqui, gente, olha isso daqui, isso aqui não parece um rio, tá? Tá vendo a quantidade de matinho? Parece que é um mato, né? Tipo, ai, grama. Eu vou pisar aqui na grama. É água embaixo, tá?
Isso daqui é tudo eutrofização. Então, é a produção anormal de algas, porque o lago está poluído, tá? Olha que linda essa daqui, ó. Essa é pior ainda, tá? Do menino aqui, ó, no meio. Então, o que que acontece? Gente, é poluição pura, tá? Sim, é nojento, né? Você olha, gente, você fala assim, nossa, mas é um lodo, parece um lodo. E realmente, porque isso aqui é alga. A alga misturou ali com o esgoto, misturou com a água e virou um lodo. Então, parece uma lama verde, tá? Isso aqui é tudo poluição. Porque jogou esgoto em lagos e ficou nessa situação aqui. Olha só. Gente, é tudo eutrofização, tá? É super nojento. Sim, esse moleque vai pegar um monte de doença, você pode ter certeza. Olha aqui o barquinho passando no meio de tudo isso, tá? Você acha que é natural. Não é, gente. Isso é água, tá? E isso daqui fica horrível, tá? Então, por isso que eu falo, isso tudo é causado por quê? Por poluição. Jogaram as coisas no lago, dejetos mesmo, tipo esgoto, gente. Jogou esgoto no lago. E isso daqui, as algas que existem nesses lagos, e alga existe em qualquer lugar que tenha água, tá, gente? Então, as algas adoraram que você produziu tanto esgoto aqui na região. Então, elas vão se reproduzir. Então, elas vão começar a consumir esse esgoto, esse material orgânico, e vai começar a se reproduzir. No que elas se reproduzem muito, elas ficam verdes. O que que acontece, gente, que é problemático? Isso daqui vai causar morte. Eu queria pegar uma foto onde tem os peixinhos mortos pra vocês verem. Vai causar morte de muitos e muitos animais que vivem nesse lago, tá? Como peixes. Por quê? Quando essas algas elas se reproduzem demais, elas acabam com a água do lago. Água não, desculpa, gente, com o oxigênio, tá? Então, no que elas acabam com o oxigênio do lago, elas vão acabar, os peixinhos e os seres vivos aqui não conseguem respirar. Então, elas matam toda a vida que tem nesse lugar, tá? Tudo isso porque foi jogado esgoto. Então, o que que acontece no processo de eutrofização? Jogou esgoto, as algas vão consumir esse esgoto e aumentar a quantidade delas, certo? No que aumenta a quantidade, elas vão consumir todo o oxigênio presente nesse lago e causa a morte dos peixes, tá? É isso que acontece toda vez. E o outro processo vai ser o de queimada, né? Deixa eu ver se eu não acho fotos muito feias para mostrar para vocês, porque eu não quero vocês vendo animaizinhos mortos também. Porque se vocês procurarem, vai aparecer algum desse tipo, tá? E não é exclusivo aqui do Brasil, tá, gente? A gente tá vendo que nos Estados Unidos está tendo sérios problemas de queimada também na Califórnia, tá? A queimada é algo natural? É, tá? Por conta, às vezes, de raios. Porém, a queimada, ela nunca vai dizimar uma área tão grande assim, tá? E ela vai ser causada, infelizmente, pelo ser humano, tá? Isso foi a Amazônia o ano passado. Gente, imagina isso. O fogo é uma coisa complicada, porque ele é muito rápido e ele muda de direção muito rápido, tá? Então, o que isso faz? Você acha que os bombeiros estão aqui, tipo, eles estão de boa, estão longe do fogo, do nada, se o vento vira, leva esse fogo para eles e pode encurralar eles ali. Isso falando de ser humano, mas isso acontece com os animais também, tá, gente? Então, muitos dos animais, eles vão acabar se encurralando no meio do fogo e vão acabar não conseguindo sair, tá? Então, nós temos diversos animais que vão acabar morrendo por ficarem presos nessa região. E, gente, a destruição que ele causa é horrível, tá? Olha só, você acabou com a biodiversidade ali. Você queimou o solo, você queimou as plantas, você queimou os animais que tinham ali, certo? Então, você deixou essa região extremamente pobre, tá? Falar de queimada é uma coisa muito triste, porque poderia, por exemplo, ter espécies que só viviam nessa região e que a gente não conhecia e nunca no final vai conhecer, porque queimou, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, queimadas é algo natural na época
de seca, vamos falar assim. Porque não chove, realmente tudo vai estar mais seco. Porém, gente, na Amazônia, não é algo normal você ter queimadas lá, tá? Igual teve nesses tempos. Por quê? Gente, a Amazônia, ela está no trópico. Ela está na linha do Equador, então ela é sempre úmida. Diferente da gente aqui, tá? Lá vai ser sempre úmido, sempre. E lá teve uma queimada. Então aquilo lá não tem como você defender que foi algo natural, porque não foi, tá? Aquela queimada sempre foi questão de homem. Por que existe essa queimada em direção de homem? Por que eles colocam fogo nessas regiões? Todas essas matas, a maioria delas são preservadas, tá? São regiões preservadas. Então, o que acontece? Eles tacam fogo nessa região, certo? De mata preservada. Por quê? Você vai destruir essa região de mata preservada e os caras, donos de fazenda, podem fazer o quê? Depois, já que matou todo o mato dessa região, eu posso colocar uma cerca aqui e colocar meu gado para ficar nessa região, tá? Então tem muito fazendeiro que faz isso propositalmente, tá? Eles colocam fogo na região, porque se não que eles colocam fogo na região, eles podem, tipo, puxar a cerquinha deles que estava aqui e colocar para lá, tá? Então eles ganharam um super pedaço de terra onde eles vão colocar a cabeça de gado deles para criar, tá? Então isso é do jeito criminoso, com certeza, tá? O problema é conseguir pegar essas pessoas, tá? Isso é um grande problema, tá? Gente, mas tudo isso tá na apostila de vocês, tá? Que eu mandei pra vocês. Me digam. Ai, o celular tá caindo aqui. Alguma dúvida, gente?